Sabe, existe um momento na vida em que a gente percebe que não dá mais para continuar vivendo apenas a partir da cabeça, dessa mente que nunca se cala, dessa mente que sempre quer controlar tudo, prever tudo, ter resposta para tudo, e mesmo assim te deixa cansado, perdido, rodando em círculos dentro de você mesmo. E é aí que a verdadeira virada começa. Porque a consciência, essa consciência real que Eckhart Tolle fala, não é algo que você observa como quem olha um objeto. Ela é algo que se reconhece sozinha. Ela desperta dentro de você como um lampejo de lucidez, como aquele instante em que você percebe: tem algo em mim que é muito maior do que meus pensamentos. E quando essa percepção aparece, tudo muda. Existe um eu superficial, sim, esse que paga contas, resolve problemas, lida com gente difícil, enfrenta dias cheios, leva pancada da vida e continua andando. Mas existe também um eu profundo, silencioso, presente, que não se abala com o caos, que observa tudo sem perder o próprio centro. O erro que a maioria comete é achar que esses dois eus são inimigos, que um precisa matar o outro, que para ter paz você precisa parar de ser humano, parar de sentir, parar de viver, e não é nada disso. A mágica acontece justamente quando esses dois níveis deixam de se perceber como separados. Quando o eu superficial, essa identidade do dia a dia, relaxa o suficiente para deixar o eu profundo assumir o volante. Quando você deixa a presença te atravessar. Quando você age, fala, escolhe e responde não mais a partir do medo, mas a partir de algo muito mais nítido e inteligente. Algo que não depende do barulho mental. É nesse ponto que a vida começa a ganhar uma clareza absurda. Você continua sendo você, com o mesmo nome, o mesmo corpo, os mesmos compromissos, mas agora existe uma inteligência maior fluindo por dentro. Uma espécie de orientação silenciosa que te mostra o que fazer sem pressa, sem desespero, sem aquele impulso automático de reagir a tudo. De repente, você se pega fazendo escolhas melhores, dizendo não onde antes você engolia seco, respirando fundo onde antes explodia, enxergando soluções onde antes só via problema, porque você não está mais perdido dentro da própria mente. Você está habitando o seu próprio ser. E quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, é como se a vida finalmente abrisse espaço para você viver de verdade, sem carregar o peso das expectativas alheias, sem se enroscar nas histórias que a sua mente repete há anos, sem se sentir pequeno diante das situações. Você passa a existir com mais inteireza, mais presença, mais dignidade interna. E não pense que isso é algo distante, reservado para iluminados. Não é. Isso está disponível agora mesmo, no exato instante em que você escolhe parar de fugir de si, parar de se distrair com pensamentos, parar de se identificar com tudo que passa pela sua cabeça. Porque quando você faz isso, quando você permite que o eu profundo encontre espaço, o eu superficial se reorganiza, se acalma, se alinha. E a vida, que antes parecia pesada demais, começa a se mover de um jeito mais leve, mais fluido, mais honesto. Essa palestra começa exatamente aqui. Nesse ponto onde você decide respirar fundo e abrir uma nova porta dentro de si. Uma porta que sempre esteve aí, só esperando você ter coragem de atravessar. E hoje, agora, você atravessa, porque você merece viver a versão mais lúcida e mais viva de si mesmo. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira!
Quando essa integração começa a acontecer dentro de você, algo silencioso, porém muito poderoso, se rearranja, e é como se a vida inteira mudasse de eixo. Antes, tudo era decidido a partir do medo, da pressa, do hábito, daquelas reações automáticas que você nem percebe que tem e que no fim te cansam, te desgastam, te jogam em discussões inúteis, escolhas precipitadas, atitudes que depois você olha e pensa: não era bem isso que eu queria fazer. Mas quando o eu profundo começa a respirar dentro da sua experiência, a ação humana deixa de ser movida por essa engrenagem desgastada do ego e passa a brotar de um ponto muito mais lúcido, muito mais estável, muito mais verdadeiro. E aqui vem um ponto essencial. Os problemas continuam existindo, as contas continuam chegando, as pessoas continuam sendo como são. Mas a maneira como você responde a tudo isso deixa de ser impulsiva e passa a ser consciente. Antes, você reagia. Agora, você responde. Antes, você levava tudo para o lado pessoal. Agora você enxerga além da superfície. Antes, a mente decidia por você. Agora, ela serve você. Essa inversão muda absolutamente tudo. A mente deixa de ser a senhora da casa, aquela que grita, exige, ameaça, inventa histórias trágicas e te puxa para dentro delas. E começa a se tornar um instrumento, um recurso, algo útil, porém não soberano. E quando a mente é colocada no lugar certo, o silêncio interno cresce, e é dentro desse silêncio que nasce o que Eckhart Tolle chama de ação correta. Não é uma ação estratégica, não é uma resposta calculada, não é aquele tipo de atitude que você toma tentando prever 1000 cenários, tentando acertar para parecer forte, tentando agradar para ser aceito. A ação correta surge como um movimento natural da consciência. Ela simplesmente aparece, limpa, clara, espontânea, como se uma inteligência maior estivesse soprando a direção. E o mais interessante é que, quando essa ação surge, você sente no corpo, sente na respiração, sente na leveza da decisão, porque ela não carrega peso emocional desnecessário, não vem acompanhada de tensão muscular, de ansiedade ou de autoexplicações. Ela vem com uma simplicidade que chega a surpreender, e ao mesmo tempo com uma força que te deixa em paz com aquilo que escolheu. É como se por um instante você lembrasse quem você realmente é. E sabe o que é mais transformador nisso tudo? É que você passa a confiar nessa inteligência silenciosa. Mesmo quando a mente tenta entrar correndo, dizendo: e se der errado? E se a pessoa não gostar? E se eu me arrepender? Você começa a perceber que essas perguntas não vêm da sua essência. Vêm do velho medo, do ego condicionado, do hábito de viver preso em cenários que nem existem. E pouco a pouco você vai deixando esse ruído de lado, vai seguindo a clareza que nasce de dentro, vai descobrindo que existe uma direção mais fina, mais precisa, que sempre esteve disponível. A vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de percepção. Você age, mas age enraizado. Você fala, mas fala a partir da presença. Você decide, mas não por impulso. E sem perceber, você desenvolve uma confiança que não precisa de provações. Você sabe que a inteligência que gera o sol é real. E, portanto, a inteligência interna também é. E então,
Quando essa nova forma de viver começa a se firmar dentro de você, aparece uma compreensão que muda completamente a sua relação com a vida prática, com o tempo, com as metas, com tudo aquilo que antes te deixava ansioso. Tolle chama isso de ter um pé em cada mundo, e apesar de parecer simples, é uma das coisas mais profundas que você pode experimentar. Um pé no mundo relativo, este mundo onde você precisa pagar boletos, tomar decisões, criar planos, estabelecer metas, resolver imprevistos, lidar com pessoas, negociar, trabalhar, construir alguma coisa. E o outro pé no mundo do silêncio interior. Esse espaço dentro de você onde nada falta, onde não existe corrida, onde não existe urgência, onde não há comparação, nem medo, nem aquela sensação constante de preciso chegar em algum lugar. Quando você começa a viver assim, metade ancorado na vida prática e metade ancorado no agora, algo impressionante acontece. A busca compulsiva por completude simplesmente cessa. Aquela sensação de que o futuro guarda o momento em que tudo vai dar certo desaparece, porque você começa a enxergar que nada do que você procura está lá na frente, está sempre aqui, escondido atrás da sua própria respiração, no instante presente, no modo como você ocupa o corpo. E isso não faz você se tornar alguém passivo, largado ou acomodado. Pelo contrário, você continua tendo metas, continua querendo avançar, continua desejando melhorar, mas a qualidade do desejo muda. As metas deixam de carregar aquela carga emocional sufocante, deixam de ser obsessão, deixam de ser o lugar onde você deposita a sua paz. Você começa a perseguir metas, sim, mas sem se perder nelas, porque agora o centro de gravidade não está mais no onde eu quero chegar, mas no como eu estou sendo enquanto caminho. E essa é talvez uma das maiores libertações da vida adulta. Quando você para de usar o futuro como muleta emocional, o presente finalmente abre espaço para você existir. Você respira melhor, você pensa com mais clareza, você deixa de confundir pressa com propósito. Você entra num estado onde o movimento existe, mas não te domina, onde os resultados importam, mas não te definem, onde as circunstâncias mudam, mas não te derrubam. Porque, enquanto o seu corpo atua no mundo relativo, a sua consciência permanece plantada num terreno interno que não se abala. E é isso que faz você olhar para situações que antes tiravam seu equilíbrio. Atrasos, imprevistos, cobranças, expectativas alheias e simplesmente não cair mais na mesma armadilha emocional. Você lida, você resolve, mas não se perde. Você avança, mas sem se desmontar por dentro. Você age sem aquela sensação de que a sua vida depende desesperadamente do que vai acontecer. E aos poucos você percebe uma coisa poderosa. Você começa a caminhar mais leve, porque quando o futuro deixa de ser uma promessa de completude e o presente passa a ser suficiente, a vida deixa de ser uma corrida e vira um processo. Um processo vivo, orgânico, honesto. E esse estado muda a forma como você lida com pessoas, porque você não espera mais que alguém te dê aquilo que você não encontrou em si. Muda a forma como você lida com desafios, porque você não espera mais que eles desapareçam, para então começar a viver. Muda a forma como você vive seus dias, porque cada momento vira uma oportunidade de estar inteiro. Estar inteiro no que você faz, inteiro no que você sente, inteiro no que você escolhe. E quando você está inteiro, nada é desperdiçado. É aí que você começa a descobrir que o silêncio interior e a vida prática não são dois caminhos separados, mas duas asas da mesma experiência. Uma movimenta, a outra sustenta. Uma cria, a outra equilibra. Uma atua no mundo, a outra te mantém presente. E esse equilíbrio, meu amigo, minha amiga, é o verdadeiro início da liberdade. E é justamente aqui, nesse ponto onde a vida real acontece, que surge um dos entendimentos mais importantes de todos. O sofrimento psicológico não nasce dos fatos,
Ele nasce da rejeição do agora. Nasce daquele impulso quase automático de empurrar o presente para o lado, como se ele fosse um obstáculo entre você e a vida que você imagina que deveria estar vivendo. Quando a mente começa a dizer: isso aqui é apenas um meio para chegar lá, aguento isso agora porque depois vai valer a pena, vou ser feliz quando finalmente alcançar aquilo, você nem percebe, mas está inaugurando dentro de si o terreno perfeito para a ansiedade. Porque tudo aquilo que você transforma em meio se torna pesado. Quando você trata o momento presente como se ele não tivesse valor próprio, a energia da consciência não flui para a ação. E quando a consciência não flui, a vida fica sem cor, sem alma, sem sentido. E o corpo sente isso, a mente sente isso, o seu humor sente isso. É daí que nasce aquele cansaço emocional que não passa com descanso, aquela irritação que vem do nada, aquela sensação de que você está sempre correndo, mas não está chegando a lugar nenhum. Não é a vida que está errada, é a forma como você está se relacionando com ela. A chave, e isso é muito mais profundo do que parece, está em recuperar a qualidade do fazer, a qualidade do gesto simples, a qualidade do agora. Permitir que o momento presente seja um fim em si mesmo, não um trampolim, não um corredor de passagem, não uma etapa sacrificada em nome de um tempo futuro que quando chega você também vai transformar em meio. E de etapa em etapa, de espera só mais um pouco, em vai valer a pena depois, a vida passa, e você não viveu. Mas quando você muda esse olhar, quando você volta a habitar o exato instante em que as coisas acontecem, algo poderoso acontece. Você recupera a sensação de propósito. Porque propósito não está no futuro, está na qualidade da sua presença enquanto faz o que faz. Lavar a louça vira um momento de atenção. Responder um e-mail vira uma oportunidade de estar inteiro. Dirigir vira uma prática de silêncio. Trabalhar vira uma extensão do seu ser. E, quando isso acontece, o estresse começa a derreter. Porque o estresse não nasce das tarefas, nasce da ausência de você nas tarefas. A ansiedade, essa velha companheira de tantas pessoas, também começa a perder força, porque ela só existe quando você está mentalmente vivendo num lugar que o seu corpo ainda não chegou. Quando você volta para o presente, ela não encontra terreno. E o mais bonito é que você não precisa fazer grandes rituais, não precisa esperar a vida melhorar, não precisa ter uma rotina perfeita. Você só precisa trazer sua consciência para onde o seu corpo já está. Parece simples, mas muda absolutamente tudo. Quando o presente deixa de ser um obstáculo, ele se transforma em casa. Quando você para de tratar o agora como meio e passa a tratá-lo como fim, a sua energia se reorganiza. Sua mente desacelera, seu corpo relaxa, sua vida volta a ter textura, profundidade, presença. E curiosamente, é justamente quando você não está desesperado para chegar em outro lugar que você começa a caminhar melhor, mais alinhado, mais seguro, mais leve. A vida flui. E você flui junto. Porque, no fundo, o que Tolé está dizendo é muito simples. Você não precisa de um futuro imaginado para se sentir completo. Você só precisa estar onde você está. É nessa simplicidade que mora a verdadeira liberdade. E esse modo de agir, esse jeito novo de se mover no mundo, está profundamente conectado a um ensinamento antigo, poderoso e que continua tão vivo hoje quanto há milhares de anos. No Bhagavad Gita, há uma orientação que toca exatamente o que estamos falando aqui: agir sem se perder no fruto da ação. Ou seja, fazer o que precisa ser feito sem transformar o resultado em quem você é, sem usar o sucesso como identidade, sem usar o fracasso como sentença,
sem colocar sua paz nas mãos do que acontece lá fora. Tolle lembra disso porque o Gita descreve um caminho espiritual chamado Karma Yoga, que é justamente a prática de agir com total presença. Karma Yoga não é religiosidade, não é ritual, não é um conjunto de dogmas. É a habilidade de estar inteiro no que você faz, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que o resultado ainda seja incerto. É fazer porque é preciso, porque é o próximo passo, porque o momento pede, e não porque você está desesperado para provar algo, ou para consertar a própria imagem, ou para alimentar a vontade do ego de ser admirado. Quando o fazer é consciente, ele ganha um tipo de força que o esforço não consegue produzir. Quando o fazer é presente, ele se torna mais leve, porque não está carregando a ansiedade do futuro. Quando o fazer é enraizado, ele se alinha naturalmente com a inteligência da vida, porque você não está interferindo com medo, pressa ou insegurança. Você apenas faz, e deixa o resultado seguir seu próprio curso. Essa é uma das práticas mais difíceis e mais libertadoras que um ser humano pode viver. Porque quando você está condicionado a buscar aprovação, condicionado a precisar ser visto, condicionado a medir seu valor pelos resultados, o ego grita, grita muito. Ele quer transformar cada ação em um troféu, cada conquista em identidade, cada elogio em combustível. Mas o Karma Yoga pede outra postura. Pede que você faça o melhor que pode, com total presença. E ao terminar, solte. Solte o desejo de controlar o desenrolar das coisas. Solte a história interna que tenta prever todos os cenários. Solte a necessidade de garantir o aplauso. Quando você solta, você permite que a vida participe da ação junto com você. E é aí que tudo começa a ganhar outra dimensão. Porque a ação consciente não é apenas eficiente, ela é sábia. Ela não nasce da inquietação, nasce da clareza. Ela não vem do desespero, vem do alinhamento. Ela não parte do orgulho, parte da presença. E algo lindo acontece quando você vive assim. Você se torna mais honesto com o que precisa ser feito. Sabe aquela tarefa que você evita há dias, aquele telefonema que você adia, aquela conversa que você enrola, aquela mudança que você sabe que precisa fazer, mas nunca começa? Quando você age consciente, você não adia mais. Porque você não depende mais do clima perfeito, da coragem ideal, do cenário confortável. Você simplesmente faz, com calma, com clareza, com maturidade. E justamente por não carregar o peso psicológico do resultado, a ação fica muito mais fácil. E a vida responde. Sempre responde. Não porque você tem controle, mas porque você está fluindo junto com ela e não contra ela. A prática de agir sem se perder no fruto da ação não te afasta do mundo. Pelo contrário, te coloca mais profundamente dentro dele, mas com outro olhar, com outra energia, com outra qualidade de presença. E quando a presença entra, ela transforma tudo o que toca. Esse é o convite do Gita, e é também o convite de Tolle. Faça, mas faça desperto. Haja, mas haja inteiro. Construa, mas não transforme o resultado em quem você é. Porque quando você faz assim, a vida finalmente flui do jeito que ela sempre quis fluir. E então, chegamos a outro ponto essencial que muitas pessoas confundem completamente: a gratidão. Só que não essa gratidão de comparação. Essa coisa de eu deveria ser grato porque tem gente em situação pior. Isso não é gratidão. Isso é
contabilidade emocional, é comparação mascarada de virtude. A gratidão verdadeira, aquela que muda o seu estado interno, nasce de um lugar completamente diferente. Ela nasce quando você desperta os sentidos, quando você olha para o que está à sua frente sem colocar rótulos, sem transformar a experiência em pensamento, sem tentar interpretar ou enquadrar. É como se, por um instante, você simplesmente percebesse a vitalidade da vida se expressando nos detalhes mais simples, no jeito que a luz toca um objeto, no movimento sutil do ar, na textura da água quando você segura um copo, no silêncio entre um som e outro. Apreciar não é pensar. Apreciar é perceber. E essa é uma diferença gigante. Quando você aprecia com a mente, você compara, você julga, você tenta encaixar a experiência em palavras. E sem perceber, perde metade da beleza do momento. Mas quando você aprecia com a presença, algo muito mais profundo acontece. O pensamento se cala. Nem sempre por completo, mas ele enfraquece. Enfraquece o suficiente para você sentir a essência da vida pulsando. A flor não vira um conceito. A água não vira água. O ambiente não vira sala. Tudo deixa de ser apenas um nome e passa a ser uma experiência. E isso, essa simplicidade quase infantil, abre a porta para aquilo que Toele chama de ser. O ser não é um personagem, não é uma identidade espiritual, não é uma ideia sofisticada. O ser é o seu estado natural quando a mente não está dominando tudo. É quando você volta para a existência pura e simples. É quando você percebe que, antes de ser alguém, você é. Essa percepção é a raiz de toda a gratidão verdadeira. Porque a gratidão que nasce da presença não precisa de motivo, não precisa de justificativa, não precisa de comparação. Ela surge porque você está consciente, e quando você está consciente, a vida se revela de um jeito que o ego não consegue acessar. A cor de uma folha parece mais viva, o som distante parece mais nítido, a respiração parece mais profunda, o corpo parece mais presente. E, de repente, você sente um obrigado silencioso, que não vem da mente, vem do ser. Não é um sou grato porque poderia estar pior, é um sou grato porque estou aqui. E esse tipo de gratidão tem uma inteligência própria. Ela te estabiliza, ela te centraliza, ela te devolve para o agora, porque ninguém consegue sentir a verdadeira gratidão enquanto está preso no passado ou ansioso pelo futuro. A gratidão só existe no exato instante em que você vê o que está à sua frente, como se fosse a primeira vez. E isso, meu amigo, minha amiga, é tão simples que a mente não consegue entender, mas o ser entende, instantaneamente. E quanto mais você treina esse olhar, quanto mais você permite que a percepção ocupe o lugar da análise, mais rápido o pensamento se aquieta. E quando o pensamento se aquieta, a presença aparece. E quando a presença aparece, a gratidão floresce. E quando a gratidão floresce, a vida muda de textura. Não porque algo extraordinário aconteceu lá fora, mas porque algo extraordinário aconteceu dentro de você. Essa simplicidade é a porta de entrada para o que Tolle chama de ser. E essa porta sempre esteve aberta. Só faltava você atravessar. E então, chegamos ao ponto mais profundo de tudo isso. O ponto para onde todos estes ensinamentos, todas essas percepções e todas essas pequenas revoluções internas estavam silenciosamente te conduzindo. Reconhecer-se como o próprio espaço da consciência. Não como a pessoa, não como a história,
não como conjunto de memórias, preocupações e papéis sociais, mas como campo silencioso onde tudo isso aparece. Pensamentos surgem nesse espaço, sensações surgem nesse espaço, as emoções sobem e descem nesse espaço. A vida age, se move, muda e se transforma dentro desse espaço, mas o espaço permanece. Esse espaço é o eu sou. Não um eu sou isso ou eu sou aquilo, mas o simples e absoluto eu sou. O mesmo eu sou que as tradições espirituais mais antigas apontaram, muito antes de existir livro, internet, filosofia moderna ou qualquer linguagem sofisticada. Porque no fim das contas, tudo isso é extremamente simples. Profundo, mas simples. Existe um campo silencioso em você, sempre presente, sempre disponível, sempre observando. Esse campo é a luz da consciência. É a luz que ilumina seus pensamentos para que você possa vê-los. É a luz que ilumina suas emoções para que você possa senti-las. É a luz que ilumina cada experiência, cada escolha, cada instante da sua vida. E assim como a luz do sol não está separada do sol, a consciência em você não está separada da fonte da existência. Ela é a própria expressão dessa fonte. Quando você percebe isso, algo muda na forma como você caminha pelo mundo. Você deixa de viver como alguém tentando desesperadamente controlar a realidade e começa a viver como alguém que participa da realidade. Você deixa de ser uma onda perdida e começa a perceber que é também o oceano. Você deixa de se sentir sufocado dentro dos pensamentos e começa a ver que os pensamentos estão surgindo dentro de você e não o contrário. E essa simples mudança de perspectiva é capaz de transformar completamente sua vida interna. Por quê? Quando você sabe que é o espaço da consciência, você não se perde mais no conteúdo da consciência. Você sente a emoção, mas não se afoga nela. Você percebe o pensamento, mas não se torna escravo dele. Você enfrenta situações difíceis, mas não é engolido por elas. Você começa a viver no mundo sem se perder nele. E isso não te torna indiferente, muito pelo contrário. Te torna mais desperto, mais lúcido, mais presente. Te torna capaz de agir com clareza, mesmo quando tudo à sua volta parece confuso. Te torna capaz de amar sem medo de desaparecer. Te torna capaz de dizer não sem culpa. Te torna capaz de existir com profundidade, sem precisar provar nada. Porque o eu sou não precisa ser validado, ele simplesmente é. E é dessa presença, dessa raiz silenciosa, desse centro indestrutível, que nasce a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem você é, a liberdade de viver sem carregar o peso da expectativa dos outros, a liberdade de caminhar sem medo do futuro, a liberdade de respirar sem pressa, a liberdade de existir com dignidade interior. E quando você vive a partir desse lugar, você percebe que nada mais precisa ser acrescentado. Nada precisa ser conquistado para que você seja inteiro. Nada precisa acontecer lá fora para que você sinta paz aqui dentro. Você apenas é. E esse ser é suficiente. Esse é o ponto final da palestra e, ao mesmo tempo,
o ponto de partida de uma nova vida. Porque quando você reconhece quem você é em essência, todo o resto encontra seu lugar. As metas, os desafios, os relacionamentos, as escolhas, tudo passa a orbitar um centro mais sábio, mais silencioso, mais verdadeiro. E você, finalmente, vive sem se perder de si. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.